Olá, pessoal. Estamos fazendo aqui o segundo episódio do nosso podcast. A gente está iniciando e eu fiz algumas reuniões online, marquei algumas reuniões online antes de iniciar, de fato, aqui presencialmente. Tem algumas já agendadas para fazer presenciais, mas trouxe um brother aqui, que é o Henrique, que tem umas coisas legais para contar e ele quer conversar um pouco comigo, perguntar algumas coisas de mim também. E eu achei que já que a gente ia trocar essa ideia, a gente podia fazer nesse formato da gente conversar e jogar no YouTube também para todo mundo poder assistir. Foi uma ideia dele da gente gravar junto com perguntas, mas eu pensei, pô, já que a gente vai gravar, já pode fazer uma coisa só, né, irmão? Isso mesmo, isso mesmo. Boa noite, todo mundo. Prazer, eu sou o Herrick Bonfim. E é isso mesmo que o Marcos falou. Estamos aí para aprender e também passar um pouco do conhecimento que a gente tem aí, né? Legal demais, irmão. Uma coisa que eu queria trocar essa ideia com você, e acho que é legal, e depois você pode perguntar à vontade para mim, mas me conta um pouquinho de você, do que você faz, e você teve convivência com alguns caras muito incríveis, que é legal que você pode contar um pouquinho aqui também. Como é que foi chegar nesses caras, quem são eles, e o que você teve de aprendizado ali no caminho. Bom, para contar um pouco disso, tem que contar um pouco da minha trajetória, né? Inevitavelmente. Como eu te falei anteriormente, eu nasci e me criei na Espanha. Eu nasci lá na região chamada Pontevedra, se não estou errado, eu ainda não sou bem lembrado que eu me criei lá, mas eu nasci lá e me criei sempre em Costa Norte. Após isso, com 11, quase 12 anos, eu vim morar aqui no Brasil, por questão que minha mãe é brasileira, enfim, ela quis retornar. E eu, por consequência disso, vim para cá também. Me criei desde que estou no Brasil, em Guarapuava, cidade do interior do Paraná. Não sei se já ouviu falar? Não. Não? É bem enfiado no mato mesmo. Bom, e através disso, eu conheci uma coisa que eu só conheci aqui no Brasil, cara, que é o trabalho. Eu conheci o trabalho, cara. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ser curioso, né? Criança curiosa. Nunca viu uma enxada, nunca viu o que é trabalho, nunca viu como que é manuseio normal. Até ali só conhecia escritório, questões assim. E desde então comecei a querer trabalhar, a crescer nessa questão de aprender. Foi passando a minha vida e tal, fiz meus 15 anos, 16. Com 15 anos eu fiz meu primeiro curso de barbeiro. Foi meu primeiro curso ali que eu fiz sobre alguma coisa para especializado. Antes disso, já trabalhei na roça, coisa assim, desde meus 11 anos. Trabalhei como operador de máquinas, garçom, coisa assim. Mas com meus 15, eu fiz um curso de barbeiro em Guarapuava. E após isso, eu consegui uma oportunidade em Curitiba, que imagino que você já deve conhecer, né? Aí eu conheço, aí ficou mais Aí, fácil. conhece. Aí, em Curitiba, eu tive uma oportunidade de trabalho, na qual eu comecei a trabalhar como barbeiro. A partir dali, eu comecei a morar sozinho, com meus 16 anos. Comecei a morar sozinho, fui para casa da minha prima, começo e tal. Tive a oportunidade de barbeiro, comecei a trabalhar na área. Só que eu trabalhava como barbearia de bairro. E eu não gostava muito, porque eu gostava muito do padrão elegância, alto padrão, essas barbearias que são R$ 90 o corte, só que o atendimento é impecável. Então, a partir disso, eu falei, tem que dar uma mudada. Não sabia para onde fazer, mas eu sabia que eu queria fazer uma coisa diferente. E não passando muito tempo, me apareceu uma oportunidade para trabalhar em um projeto da Igreja Adventista, chamado Comportagem. É um projeto no qual a gente vende livros de casa em casa, para advogado, para prefeito. É um projeto bem legal, assim, bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo. Por primeira vez, eu sairia do estado do Paraná desde que eu cheguei. Aí eu conheci São Paulo, fui para lá, fui para Ilha Comprida, trabalhar na praia. Depois disso, fui para Taboão da Serra, conheci várias regiões ali. Fui para Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, Guararema, todas essas regiões assim. E quando eu estive em Guararema, eu tive uma oportunidade a qual eu gosto de falar que foi a oportunidade que mudou a minha vida. Em Guararema, me apareceu um story ali do Pablo Marçal, o qual, detalhe, até um ano antes era impossível, em todas as teorias, eu conseguir conhecer ele. Né? Era totalmente impossível. Eu, onde estou hoje, aqui visitando minha mãe, é onde eu me encontrava, e era totalmente ilógico. Então, com isso, eu tive a oportunidade de conhecer o Pablo Marçal através de um churrasco que ele ia realizar. Eu, vai ser um sonho qual nunca vou realizar, fui ver quanto que era o custo para participar. Eu, na minha cabeça, vai ser 20 mil, 10 mil, 5 mil. Falei, rapaz, eu tô lascado, mas vamos dar um susto na pobreza, né?
A partir disso, eu vi lá, R$ 600. E eu com 2.000 na conta. Eu não tinha onde morar, porque eu morava junto com o projeto. Uhum. Então eu dependia do meu horário, eu dependia do horário do projeto. Eu não podia, tipo, tô indo. Não, Uhum. eu tenho que combinar se eles deixam eu sair, se tem tudo organizadinho, avisar certinho. Eu falei, cara, eu tô com 2.000, só que eu não tenho previsão de quando que eu vou fazer dinheiro de novo. E agora? Uhum. Arrisco ou fico assim? Aí eu falei, cara, eu vou arriscar, vou meter a cara a fazer. Peguei um metrô, 2 da madrugada. 2 da madrugada não, né? Saí de casa, 2 da madrugada a pé, caminhei 1 hora até a primeira estação de ônibus. De lá eu peguei para Mogi das Cruzes, da Mogi das Cruzes peguei um metrô até Barueri, que pega. Dali peguei um Uber para Alphaville. Daí de Alphaville tive que pegar para ir para Santana e Parnaíba, que eu não sabia. E fui lá no colégio dele. No colégio do Pablo Marçal, eu finalmente conheci o tal. Conheci o Justo. Pablo Marçal, tive a oportunidade de estar lá com ele, realizei um sonho, assim, não um sonho por conhecer ele, mas um sonho por, através de esforço, dedicação e conseguir ali a questão de trabalhar para estar perto ali o suficiente para ter a oportunidade e ter acesso financeiramente a essa oportunidade. Conseguir Uhum. conhecer ele e entrar no ambiente, no ecossistema, que é uma questão que eu gostaria de falar bastante também. O ecossistema, como que isso diferencia, o ambiente. Nisso, eu conheci ele, conheci mais empresários, e ali, entre vários empresários, eu pedi uma oportunidade para vários. Eu olhava ali as rodinhas de network ali e falava, cara, eu preciso de uma oportunidade. Tá, mas você tá atrás do quê? Não, o que for, cara, só me coloca no meio, só deixa eu aprender, me deixa entrar ali para eu entender como que funciona. Aí, beleza, deixaram, tal, deram uma oportunidade. Teve um cara lá chamado João Paulo, sou muito grato se algum dia ele ver isso. É para dar um forte obrigado aí. Essa ali minha vida mudou. Ele me deu a primeira oportunidade como social media, para cuidar ali de e-closer, né? Cuidar de gravações, cuidar ali de quem que ia chegar para vender no Instagram. E ali eu consegui entrar no meio. Comecei a frequentar os lugares onde o Pablo estava, onde empresários, amigos do Pablo estavam, e entrei no ecossistema. Ali eu vi uma questão que foi totalmente outra realidade a qual eu vivia um ano antes. Tanto que eu falo, não sei se você viu, tem um post no meu Instagram, qualquer uma foto com o Pablo Marçal, dando um aperto de mão nele, e com uma legenda enorme, contando uma longa história. Porque até um ano atrás, eu me encontrava na depressão, eu me encontrava dependente químico, na bebida, e coisa que ninguém sabia. Ninguém do meu meio sabia que eu estava usando drogas, coisas assim. Uhum. Então, era um quadro, o qual era totalmente impossível para a minha realidade, a qual eu estava um ano antes. Sim, Mas eu sempre falava, eu vou ficar rico, vou morrer tentando. E se eu não ficar rico, eu pelo menos vou andar com quem é. com E certeza. daí, e daí eu olhava as palestras do Pablo, porque eu ficava assistindo assim, a mãe via eu assistindo, deitado no sofá na TV, as palestras do Pablo, e falava, algum dia eu vou dar um aperto de mão dele. E ninguém acreditava. Minha mãe acreditava, né? Mas ninguém mais acreditava. E então, por isso que aquele post é tão importante, porque é uma promessa a qual eu consegui cumprir. Uhum. E desde então eu estive no meio no qual eu consegui conhecer essas pessoas e tal. E eu conheci o quê? A filmagem e edição. Na Uhum. filmagem e edição eu me encontrei por quê? Pela alta facilidade que eu tive em me adaptar e em crescer e me desenvolver dentro desse mercado. Consegui clientes facilmente, comecei a ter resultados muito bons em questão de não sabia nada de edição, mas no meu segundo vídeo já tinha vídeos muito tops. E depois disso eu tive uma oportunidade, a qual foi? Eu conheci um cara, um empresário, o qual ele reagiu a um story meu. E ele falou que era muito legal o vídeo e tal, era uma foto, na verdade. E nessa foto, daí eu aproveitei e falei, viu, se você quiser precisar de gravação, edição de vídeo aí, estamos fazendo. Nunca tinha feito isso na minha vida. Mas falei, não preciso saber. Aí comecei a puxar assim, daí ele falou, me chama no WhatsApp. Daí eu falei, beleza, vou combinar com ele aqui. Fizemos uma combinação ali de valores, certinho e tal. E daí, uns dias antes, eu tinha conhecido outro editor. Então passou pela minha cabeça. Vou fazer o seguinte, fulano de tal me cobra R$ 300 para um pacote de 10 vídeos. Uhum. Eu falei para o empresário que eu cobro 600. Uhum. O cara tem experiência e eu não. O que eu Sim. vou fazer? Vou pegar os vídeos dele
Vou Uhum. pegar um valor adiantado, 300. Pego 300, pago pro editor, Sim. R$ 300, que é o que ele me cobra de 10 vídeos. Quando Uhum. o empresário me mandar os vídeos, eu vou mandar pro editor, depois eu retorno, mesma coisa, só ali o intercâmbio, e depois os outros 300 que o empresário ficou me pagar, vai limpo para mim sem eu fazer absolutamente nada. Apenas pegar a dor de cabeça e eu ficar falando com o editor como que ele tinha que fazer os vídeos. Uhum. E eu vi Ótimo. ali uma oportunidade. Uhum. Ali eu comecei a recrutar pessoas, falar, viu, se eu precisar, se eu tiver um evento, posso te chamar, só que eu vou para terceirizar, eu preciso que você faça um valor mais amigo ali para mim. Aí, não, bora, beleza, vamos, tal. Eu falei, então é agora. Aí eu comecei contatos, indicação, não sei o quê. Vi uma história, tô precisando de editor. Opa, tem uma equipe a pronto atendimento aqui. Não sei o quê, viu? Preciso de tal lugar, preciso de 2 editores. Não, eu vou. Beleza, vai lá gravar. E daí eu te passo o valor certinho, beleza? Nós estamos pegando tanto pelo trampo, eu te passo tanto de porcentagem e outra porcentagem fica comigo. Daí, não, beleza. E aí eu fui crescendo, eu fui me Sim. desenvolvendo nessa área. Até hoje eu mexo com isso. Estou mais parado devido a que, final do ano, teve uma queda muito grande, muito ampla na questão de empresários em si. Eu percebi que não somente eu, Uhum. porém, vários empresários começaram a parar de fazer vídeos, não queriam aparecer tanto, que estavam com muitas complicações. E, consequentemente, eu me abaixei um pouco na questão de qualidade de clientes. Não tive tantos clientes. E desde então comecei a fazer uma questão mais, por assim dizer, eu gosto de falar aqui mais off. Fiquei mais na minha, mais de boa, ali com um cliente aqui, outro ali, não comecei, parei de divulgar um pouco, Uhum. parei de fazer tanta divulgação. Meus vídeos não comecei não, parei de gravar tanto vídeo assim próprio. Sim. E foi ali estamos até hoje, né? Agora querendo reerguer de novo, voltar no mercado, querendo investir pesado de novo, para voltar com tudo. Legal, legal. E qual que é o objetivo futuro? Objetivo, objetivo é só um, né? Prosperidade, né? Uhum. Uhum. Prosperidade financeira, prosperidade espiritual, familiar, em todos os âmbitos. Meu objetivo é conseguir crescer para dar uma estabilidade, tanto financeira e em todos os âmbitos, os lados, para a família, minha família, tipo minha mãe, meu padrasto e tal, e, se Deus quiser, para minha futura esposa, minha namorada, Sim, sim. para mim mesmo, ter tudo. E conseguir crescer e, através disso, conseguir também agregar na vida das pessoas. Uhum. Legal, legal. Mas eu quis dizer mais de curto prazo. Você pretende voltar e continuar vendendo edição de vídeo, ou você pensa em criar outra coisa porque tipo, já não é mais o que você quer fazer, só fez temporariamente para estar ali em São Paulo? O que você pretende fazer de curto prazo? Não tem plano ainda? Estou desenhando. Não, eu pretendo continuar com a edição e gravação de vídeo. Quero Uhum. voltar para as palestras, que eu não contei, mas quando eu estava como barbeiro, fiz pequenas palestras, mentorias ali. Quero puxar a questão de palestras, mas não quero que seja apenas um. Tipo, eu não quero ser conhecido como um editor de vídeo. Uhum. Eu quero fazer um pouco por trás dos panos, que eu gosto de falar, sabe? Tipo, eu tenho ali a empresa de edição de vídeo e tal, abrir certinho, fazer tudo certinho ali, trabalhar com isso como meu principal sustento, por assim dizer, mas eu quero puxar para outros caminhos, como ensinar, mostrar como que faz, tipo, ver como que é o caminho para outras pessoas. Que são 3 jeitos de prosperar, diz que num ramo, né? O primeiro é você fazendo, segundo colocando pessoas para fazer, o terceiro é ensinando outras pessoas como fazer igual você. E eu quero focar muito no terceiro. Eu quero muito ensinar as pessoas a fazerem isso, a crescerem, a como abrir a empresa, foco ali. Quero ser muito um mentor, sabe? Uhum. Top, top. Você falou que você tinha um monte de pergunta para mim. O que você tem de pergunta? Manda aí. Pois olha, só que eu acho que aqui se sair acabou, né? É, não vou poder sair. Eu tinha anotado, só que anotei tudo no celular, mas eu acho que eu lembro um pouco por cima. As perguntas que eu tinha, uma delas é igual a que você fez agora. Eu quero saber um pouco da tua trajetória em si. Você me contou que já trabalhou numa questão de RH e tal. Queria Uhum. entender mais um pouco, conhecer mais um pouco como que foi. Legal, legal. Vou contar um pouquinho. Se você quiser, enquanto isso, pegar a sua lista, não tem problema, porque o Meet ele me joga a minha câmera, principalmente quando eu estou falando, e joga a sua quando está falando. Show de Então, bola. é bem possível que você já não apareça, então aproveita para pegar a sua lista. Beleza. É, eu, cara, eu sempre fui empresário, sempre fui empreendedor. Desde os 16 anos eu queria. Sempre quis ficar rico, desde muito novo. Mas com 16 anos eu comecei a pesquisar mais
e eu descobri que eu podia aprender com um bilionário a ficar rico. Até então eu não sabia. Eu vim do interior de São Paulo, no interior de São Paulo, tipo, até os 14 anos, eu falava, pô, quero ficar rico, galera, tipo, não dava muita atenção no interior, né? Tipo, não, meio que causava, mas meio não dava muita atenção. Mas aí eu mudei para São Paulo, e em São Paulo eu comecei a conhecer mais gente, ficou muito mais fácil. E com 16 anos, eu descobri que tinha livro de bilionário para eu ler. Até então eu não sabia disso, né? E aí eu comecei a ler muito, porque quando eu descobri que eu podia ler e aprender, eu falei, não, achei onde eu vou. Hoje tem YouTube, né? Você é novo, você tem 17? Tô com 18. 18, beleza. Tem 18 anos. Acabou de fazer tudo. Legal, top. Cara super novo. Você não pegou mais para quem não tinha YouTube, não sabia, você não tinha, tipo, um lugar para você descobrir como você ia aprender a fazer certas coisas. Até que eu descobri que tinha livro de bilionário para eu ler, eu tinha 16 anos já, né? E aí eu comecei lendo Pai Rico é Pobre e O Segredo da Mente Milionária, que são dois livros fantásticos e Ótimos. que mudaram minha mentalidade completamente. E a partir dali, eu comecei a montar negócios, montar empresas, trabalhar com vendas em vários setores diferentes. Eu montei empresas em tanto setor que você não faz ideia. Fiz tanta coisa que você não faz ideia, tipo assim, muitas. Mas pela maior parte da minha vida, eu tive uma empresa de RH. E eu chamo de empresa de RH, mas não era empresa de RH de verdade. Hum. Eu chamo de RH porque é mais fácil do que explicar. Mas, basicamente, eu peguei um buraco no mercado que é contratação de vendedores autônomos, que é uma dificuldade absurda que nenhuma empresa consegue fazer, tem muita dificuldade de trazer gente, não sei o que, não sei o que lá. E eu foquei exclusivamente nisso. Uma empresa precisa contratar um assistente, um administrativo. Eu não fazia. Eu fazia contratação de vendedor autônomo, porque eu fazia em quantidade e eu fechava contrato grande com a empresa. Entende? Tipo, quantos vendedores você precisa? 100 vendedores, 200 vendedores. Beleza, vamos fazer um puta trabalho para te trazer 100 vendedores. E não, tipo, eu preciso de um assistente, eu preciso de uma pessoa para administrativo, eu preciso de uma pessoa para diretoria. Isso sem ser de uma empresa de RH, né? Uhum. Mas eu chamo de RH porque é mais fácil do que explicar para as pessoas todo esse lado. Mas por conta disso, a gente ficou muito bom em recrutamento e seleção. Eu fiquei muito bom nisso, acabei virando referência no setor imobiliário e em alguns outros setores, mas em São Paulo quase todo mundo do mercado imobiliário me conhece e acabei virando uma puta referência, só que tipo de um nicho muito fechado, sabe? Eu Uhum. fiquei, tipo, muito conhecido dentro do mercado imobiliário em São Paulo, dentro para os líderes. Tipo, gerente, diretor, dono de imobiliário me conhecia. Tipo, só. E eu não trabalhava digital. Eu falei, pô, eu preciso mudar tudo isso e tal. E o mercado de contratação, eu não tinha uma escala absurda. Essa empresa não tinha escala. Pô, mas como assim você não tinha escala? Cara, não tinha, porque eu não consigo fazer passar de certo nível de faturamento, porque dependia muito do meu tempo, dependia muito do meu trabalho. Eu treinava pessoas, mas mesmo assim ainda eu tinha um gargalo muito grande. Você entrega o cara, eu não tenho porcentagem do resultado do cara. Se fosse uma empresa minha, quando eu monto time de venda, eu tenho resultado para sempre sobre eles. Entende? Quando eu estou vendendo Uhum. esse cara para uma empresa, minha margem é baixa. A margem não, a margem de lucro é alta, mas a quantidade que você cobra no total não é tão alto e não dura tanto tempo, né? Porque eu recebo uma vez só. Então, tive alguns acordos de porcentagem, mas a maior dificuldade para isso é que é muito mais difícil formar o líder, que era o cliente, do que contratar os vendedores para ele. Eu contratava o vendedor, colocava no time dele, ele não conseguia fazer girar, muitas vezes, porque ele já tinha essa dificuldade antes. Então, eu passei a dar mentoria de liderança, passei a dar treinamento de vendas. Tanto é que eu tenho, tipo, sei lá, tive 17 mil alunos no Eduz de curso gratuito de vendas, porque eu dava curso de venda para os vendedores e, tipo, tudo gratuito, tudo aberto, para que a galera pudesse treinar. E a mentoria de liderança eu fazia no Meet com todos os líderes dos clientes, né? Os líderes Uhum. das empresas dos clientes. Então, é super legal. Só que eu sempre busquei algo escalável, eu quero ser bilionário, para mim não é tipo. Não, não é errado, tipo, ter alguns milhões, não é errado ter pouco dinheiro, mas eu sempre quis ser bilionário, tá ligado? E aí eu achei a empresa de pousada, sempre quis comprar imóvel, querendo ou não vir do mercado imobiliário, né, nessa parte do RH.
sempre quis comprar imóvel, descobri o lance da hotelaria, comecei a aprender um pouco mais, e hoje a gente está com hotéis e pousadas, e assim, a nossa empresa está crescendo 500% por ano. Então, assim, é um negócio muito louco, que a gente está arregaçando, a gente tem espaço para abrir para investidor. O cara quer ser investidor, quanto que ele precisa colocar no mínimo? Tipo, R$ 2.500. A gente abre mínimo de investimento de R$ 2.500 para qualquer pessoa que possa entrar. Depois a gente posso falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu pego grana e vou montando pousada e montando hotel. E o retorno vai vindo, vou distribuindo e a gente vai dominando o mundo. Não tem muito segredo, né? E o ano passado eu fechei a empresa de RH exatamente por isso. Exatamente porque a empresa de pousada estava crescendo muito rápido e tem uma diferença de equity muito grande quando você constrói um hotel, entende? Tipo, porque eu compro o lugar, né? Ou alugo com opção de compra. Normalmente a gente aluga já com opção de compra. Então eu tenho o valor do terreno, que a opção de compra já está pré-definido o contrato e valor. Eu tenho o valor do terreno, que está crescendo porque eu estou reformando e melhorando ele. Eu tenho o valor do negócio, que é o valor tipo do faturamento e o negócio do hotel em si, certo? E a gente tem os valores agregados de outras empresas que a gente monta que prestam serviço para elas, né? Então, assim, é um negócio com um equity muito exponencial, né? Cara, muito legal, muito legal. Você já me respondeu até outra pergunta que eu ia ter que fazer, que era onde que surgiu a ideia de começar com pousada ali, como que, tipo, você falou, vou mexer com isso. Aham. Você acabou respondendo. Mas outra coisa que eu quero te perguntar, como que foi, tipo, qual foi o maior desafio e como que você tratou ele desde o momento que você teve isso no papel até você conseguir concretizar, você falar, vou fazer assim. Daí chegou o dia de abrir as portas. Como que foi? Qual foi e como você tratou o maior desafio? A pousada, você diz, né? Isso mesmo. Cara, eu sou um cara tipo de prepara, atira e depois mira. Sempre fui. Certo? Tipo assim, eu olho o negócio, eu calculo muito rápido, porque eu sou muito bom com números e sempre estudei sobre dinheiro. Então eu calculo muito rápido. E eu estava pesquisando um imóvel, eu estava procurando um imóvel. O primeiro que eu achei que fazia sentido era uma pousada de frente para o mar, na Praia do Futuro, que é uma puta praia dentro da cidade de Fortaleza, por R$ 5.000 de aluguel, com 21 apartamentos. Então eu ia pagar 5 mil de aluguel em 21 apartamentos, numa pousada com 21 apartamentos. E eu olhei, bati o olho e falei, não tem como dar errado. Não, nunca fiz plano de negócio, nunca. Porque assim, eu vejo como se plano de negócio fosse algo que limitasse muito o meu crescimento. Uhum. Tem gente que faz muito sentido criar, porque a pessoa é nova de negócio ou qualquer coisa assim. Mas eu não criaria um plano de 5 anos, de 10 anos. Eu criaria um plano de 3 meses de início de empresa, sabe? Como é que eu vou criar um plano de 10 anos se eu nem testei o negócio? Se eu não sei qual é o custo de aquisição de clientes, eu não sei o que eu faço para fazer o negócio dar certo. Eu não sei nada aí do negócio. Como é que eu vou fazer um plano de 10 anos antes de executar? Então, pega, executa. Tô falando para gastar 1 milhão no negócio? Não. Normalmente a galera faz a cagada de compra um restaurante de R$ 1 milhão, gasta 1 milhão para reformar e depois vai ver se dá certo. Não, cara, aluga um lugar por R$ 5.000 por mês, por 2 mil, aluga um lugar perto da sua casa, começa a vender casa com comida de dentro da sua casa. Para não gastar nada, melhor ainda. Começa a vender. Testa o seu produto. Testa o quanto custa atrair um cliente. Testa o quanto esse cliente traz de dinheiro para você. Depois disso, você consegue investir à vontade. Então, esse foi o trajeto inicial. Quando eu olhei essa pousada, eu falei, não tem como errar. E eu só assinei o contrato e depois iniciei. Iniciei no dia que eu peguei. Não é tipo, não, desenhamos, reformamos, não. Assinei o contrato, entrei no imóvel, comecei a alugar. Ô, louco, já foi direto na bala. É assim, porque não faz sentido você ficar enrolando. Então, eu peguei o imóvel e tinha alguns quartos que já estavam prontos. No mesmo dia, eu coloquei esses quartos, comecei a colocar os quartos para alugar. E os quartos que não estavam prontos, comecei a arrumar eles. Então, tipo, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Não dá para você esperar. Não, eu vou alugar uma pousada, eu vou reformar, vou gastar 200 mil nela, vou gastar um monte de dinheiro, vou gastar um monte de tempo e depois eu vejo se dá certo. Não, cara.
Pegou pousada, pegou um negócio, pegou um restaurante, qualquer coisa que você pegou, coloca para funcionar no primeiro dia. Testa. Depois você vai melhorando ele. Porque se não funcionar o seu produto, você tem que jogar tudo fora e começar de novo. Exatamente. Não adianta Exatamente. nada você arrumar tudo. Entende? Você segue bastante aquela teoria lá do. Teoria não, né? É uma coisa que é uma realidade. Mas aquilo de não esperar estar perfeito, né? Apenas faz. Com certeza, com certeza. Feito é melhor que perfeito, porque perfeito normalmente nunca vai ficar, né? Exatamente. Exatamente. Isso é uma grande dificuldade que muitas pessoas encontram para começar uma ideia, né? Isso Com daí certeza. tem muitas pessoas que estão precisando de esse empurrãozinho ali, falar, vamos. Uhum, uhum. Com certeza, com certeza. Eu acho que o que as pessoas mais precisam é exatamente iniciar. Não tem segredo, começa. Ah, mas deu tudo errado. Tá tudo bem. Perde um pouquinho de dinheiro, não gaste muito. Se está começando uma empresa com mais do que R$ 1.000, está errado já. Eu gastei 5 mil na pousada porque eu já sabia, já conhecia muito e tinha testado no apartamento de um amigo meu como era trabalhar com Airbnb por 2 meses. Tipo, era um apartamento de um cara, ele ia devolver o apartamento, tinha 2 meses de calção pago que ele não ia recuperar. Ele falou: quer usar um apartamento para alugar? Eu falei: quero, daqui. E aí eu passei 2 meses trabalhando nesse apartamento para testar. Primeiro, Legal. o apartamento custava 1.300 de aluguel, o primeiro mês a gente fez 2 mil, o segundo mês a gente fez quase 5 de faturamento. Eu falei: não, tá tudo certo, já entendi que o negócio funciona, vou botar para rodar. E aí eu devolvi o apartamento, né, que tinha que devolver, e fui procurar um lugar grande, né? E eu vou te falar que quanto maior o imóvel, mais fácil foi negociar. É? Isso é algo muito louco. Mas se você parar para pensar, eu falei para você que eu comecei a pagar 5 mil de aluguel por mês, certo? Aham. Em 21 apartamentos, certo? Sim, Quer dizer que eu pago menos de R$ 250 por apartamento, certo? certo. De frente para praia. Rapaz, você Se eu coloca ali fosse, na área de 80 ali, tipo, tá valendo. se eu fosse colocar se eu fosse pegar um apartamento de frente para praia, um apartamento, o aluguel era 2.000, 2.500. Nossa senhora, porque Entende? é um baita negócio mesmo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue colocar para rodar. Por quê? Porque os custos são altos. IPTU lá eu pago 1.200, tem que ter funcionário. Água a senhorinha que era dona lá estava pagando 3 mil de água, Nossa. porque é mínimo. Aqui em Fortaleza você paga o mínimo de água por apartamento. Não sei onde é, dependendo do lugar, mas Ou, era quase R$ 200. E ela ainda tinha poço, é cento e poucos reais, mas ela tinha poço, então ela pagava o esgoto dobrado, porque ela colocou um poço para tentar baixar o preço, o custo da água. E aumentou, porque o problema é o mínimo, o problema não é o consumo de água. Aí dobrou a nossa. conta dela. Então, assim, você vai pegar as pessoas, elas normalmente não têm essa habilidade de mexer com dinheiro mais alto, né? E eu tô falando de dinheiro mais alto porque eu tô comparando com uma pessoa normal, mas não tô falando de valores absurdos, né? Para a primeira pousada era um valor relativamente alto. Mas hoje, essa aqui, que é a maior que a gente tem, que é o hotel, ele tem de custo mensal fixo 60 mil por mês, que é muito mais alto do que o custo fixo que eu tinha no outro, que era tipo 14, entende? Uhum. E a gente vai aumentando, né? Eu esqueci quantas pousadas mesmo você está agora? Hoje a gente está com 3. Eu peguei 6 no total. A gente começou há 1 ano e meio. Eu peguei 6 no total. 3 delas eu devolvi. Porque eu gosto muito de testar. Eu não tenho. É o que eu falei para você. Primeiro, né, preparou, atirou e depois mira. Porque eu peguei 2 que eram numa cidade aqui do lado de Fortaleza, que eu queria testar. Era uma cidadezinha pequena, mas é do lado de Fortaleza. Não faz sentido. Uma delas eu testei camping primeiro. Camping não funciona bem para o meu modelo. E o segundo teste foi uma pousada nessa cidade pequena mesmo. Também não funciona bem, porque nosso modelo é para cidade grande. Mas eu não tinha testado isso, agora eu sei. E, e a terceira que a gente devolveu, acabamos de devolver o mês passado, foi de Jericoacoara. Jericoacoara é um lugar muito legal, e é paradisíaco e tal, e é super turístico, tem 1,5 milhão de turistas por ano, tem 3 mil habitantes, então você imagina que é muito turista. Só que de 3 mil habitantes tem 900 pousadas registradas na prefeitura. Então, assim, é uma Rapaz, pousada para cada 3 habitantes. É, é uma disputa muito grande por um lugar que
você tem dificuldade de funcionário. A gente nunca teve, porque a gente manda funcionário dos lugares mesmo. Mas a galera tem, né? E o custo do imóvel, do aluguel do imóvel é muito alto e é sazonal, né? Não é igual Fortaleza, que é o ano inteiro, não é igual Natal, não é igual uma capital, que é o ano inteiro, né? Tem essa Capital tem complicação gente o ano também. inteiro. Ah, no interior não, né? No interior ou cidade paradisíaca, né? Cidade turística. Rapaz, pior que essa questão quebra. Isso era a minha próxima pergunta. Como que você faz? Porque você me contou que você tem tipo, quase todos eles ocupados quase sempre, né? O hotel que a gente acabou de pegar, todos os apartamentos que estão prontos estão ocupados. Então, isso que eu queria te perguntar. Como que você lida e faz para conseguir ter esse resultado? A gente tem um time muito bom e eu contrato muita gente. Hoje a gente está com 15 pessoas. Pô, é pouca gente, 15 pessoas. É muito para 3 pousadas. Entende? Para 3 pousadas é muita gente. E eu estou trazendo mais 5 pessoas agora. Eu estou contratando mais 5 pessoas para aumentar o time. Porque primeiro eu vou aumentando o time e aí, enquanto a galera está treinando, a gente pega mais pousadas. Como que fica quase sempre cheio? Com estratégia e baixando o preço até encher. Tem muito segredo, tá ligado? Eu ponho o preço baixo para encher, depois, os hotéis grandes têm 60% a 70% de ocupação. É isso aí. O objetivo tem que ser chegar nesse momento de ter 60% a 70% de ocupação, porque aí o preço vai estar muito mais alto. Chega um momento que essa diferença de balança é que você tem que pensar. Pô, vale a pena eu encher todos os quartos baratinho ou vale a pena eu encher 60%, 70% dos quartos, só que receberam muito mais por quarto? Entende? Faz sentido isso. Só que, de início, a gente não consegue cobrar caro, porque quando a gente pega uma pousada, a gente começa a mexer nela enquanto a gente está alugando. Então, ela tá ruim, ela tá ferrada, ela tá sendo melhorada, ela tá com um reboco na parede, ela tá com um buraco para arrumar e a Acaba gente tá baixando um pouco a arrumando. apresentação, né? Do Oi? lugar. Acaba baixando um pouco a apresentação do lugar, né? Sim, mas eu não vou esperar ficar pronto para começar a alugar. A gente vai começar a faturar desde o primeiro dia. Então, a galera vem barato, vem de uma maneira barata, depois a gente vai melhorando. Exatamente. Aí é a jogada. Com certeza. Aí agora o objetivo para esse ano é abrir Natal e João Pessoa também, E, além de com... continuar em Fortaleza. e você já tem visto ali hotéis, o lugar ali para alugar? Ainda não, porque não é difícil achar, tem muita coisa à venda, porque é um mercado difícil de trabalhar, muito difícil de trabalhar. Eu lancei um curso para ensinar as pessoas a mexer com pousada. Eu desisti de vender ele. Eu gravei parte dele e eu desisti no meio do caminho. Falei, não, não dá. Não dá para eu ensinar uma pessoa normal a entrar nesse mundo, porque ela vai surtar. Surtar mesmo. Tipo, são problemas muito loucos. Tipo, a gente pegou esse prédio aqui e, pra você ter ideia, um dos prédios, são 2 prédios, né, aqui. Um dos prédios estava com a laje completamente comprometida. Caiu um pedaço da varanda, um pedaço da Nossa, laje da varanda, caiu num carro no estacionamento. tá preula. A gente tinha pego o prédio fazia um mês. Faz 40 anos, nunca caiu nada do prédio, faz 40 anos. E caiu um pedaço da varanda no carro. Nossa, Rebentou o carro. A gente prejuízo. vai ter que pagar o carro, E a gente chamou um engenheiro para revisar toda a estrutura. O cara olhou e falou: tem que tirar a laje toda. Então a E, gente está com tudo lá com escora, tá todo escorado, né? Que é os ferros que seguram a laje aham. e quebrando devagarzinho a laje, e foi o que fez. E aí vai deixar sem laje, agora colocar gesso e telhado, porque quando foi construído, o cara botou uma laje absurda de pesada em cima da cobertura. E essa Nossa, laje tá muito ruim, não foi tratada, né? Ficou muito tempo lá sem ser tratada. Então, você pega as coisas e você só descobre depois que você está dentro. Então, para quem está procurando um negócio para ficar tranquilo, não é isso, entende? Pessoa que tá, tipo, o negócio em si, né? Quem tá procurando um negócio para ficar tranquilo, qualquer negócio não vai ficar. A mente do empreendedor e do empresário é, não descansa, não descansa. É o dia inteiro, todos os dias, né? é. Mas o pior problema é que é problema 24 horas por dia, porque você tem hóspede 24 horas por dia, né? Não é um negócio tipo, eu tenho uma empresa de marketing ou de social media. Vamos falar do negócio de edição.
certo? Você tem ali o prazo para entregar, mas normalmente você vai trabalhar em dias e horários certos, e o cliente entende isso, porque o seu cliente também está trabalhando em dias e horários certos. O problema é que quando você tem uma pousada, às 2 horas da manhã, acaba a água, sei lá, acaba a luz, porque deu um problema na rua, ou explode um disjuntor dentro do imóvel, você tem que resolver às 2 horas da manhã. Nossa Senhora. Então, assim, tipo, é algo que é muito louco, é muito assim, tipo, fora do normal, sabe? Mas a gente tá fazendo muito sucesso por conta disso, porque ninguém faz isso direito. Ninguém não, tem muita gente que faz, mas assim, tem muita gente que não faz direito e a gente tá aproveitando esse mercado. Rapaz, aí é jogado. Mas agora eu fiquei curioso. Qual que foi o caso mais doido, assim, de hóspede, ou coisa que aconteceu, sei lá, evento paranormal? Qual que foi a maior loucura assim, que aconteceu desse tempo que você está trabalhando com isso? Eu fiquei Cara, curioso agora. muito legal, excelente pergunta. De complicado, de ruim e complicado, eu acho que é sempre violência de casal, sabe? E aqui no Sério? Ceará isso é ruim. Tem um pouco de cultura que meio disso, sabe? De ter essas coisas, que não é legal, cara. Eu gosto muito do Ceará, eu gosto muito das pessoas daqui, mas tem um lance de um pouco mais de violência doméstica, sabe? Aqui do que em São Paulo, por exemplo, que eu vim de lá, né? Uhum. Cara, assim, vira e mexe tem problema de hóspede ou de morador com isso. Então, a Nossa. gente aluga no mensal inicialmente, né? Porque ajuda o faturamento. Depois a gente passa a alugar para hóspede. Mas acontece muito, tanto de mensal quanto de hóspede. Essas 2 semanas atrás, a polícia apareceu na pousada, numa pousada, e falou assim: ai, essa moça tá aqui. Aí a gerente falou: não, ela veio com o namorado, mas ela já foi embora. O cara estava, né, bebendo, sei lá. Aí o policial falou: não, tem um mandato de que ele ultrapassou a medida restritiva dele de Maria da Penha. Aí a Nossa. gerente falou assim: não, mas eles vieram juntos. Tipo, o cara tinha uma medida restritiva para não chegar perto dela. E ela veio junto com ele para a pousada. Não é que ele foi atrás dela. Aí ela foi embora da pousada quando ele surtou, por algum motivo. E aí ela ligou para a polícia falando que ele ultrapassou a medida restritiva. Mas quando a polícia chegou lá, a gerente falou: não, mas eles chegaram juntos. Aí a polícia falou: então eu não posso fazer nada. Mas Aí o problema é é dela. muito louco. Vai fazer o quê, irmão? E isso acontece muito. A gente, de vez em quando, tem que chamar a polícia para tirar uns hóspedes. Porque Credo. acontece, é o que eu falei para você, dá problema normal, problema de todo tipo que você imaginar. E por que se chama a polícia, né? Porque se a galera tá brigando, você não vai se envolver na briga. E se você chamar e começar a bater na porta e pedir para eles saírem, você está escalando a briga. Se você chama a polícia, quando bate na porta e ele abre e vê que é a polícia, não, ninguém vai continuar aumentando a briga, entendeu? Então você resolve o problema de uma maneira mais fácil, né? Mas É, eu acho que esses são os maiores problemas assim mais difíceis. Mas de coisa engraçada, irmão. Logo que a gente pegou a primeira pousada, esse do carro foi muito engraçado, porque a laje caiu no carro do cara, pô, não tem como imaginar, sabe? E tipo, a gente vai gastar uma grana para arrumar esse carro e faz parte. Ele ficou super chateado, não é, né? Não é por. Mas não tem o que fazer, entende? Não tem o que a gente fazer, não tem o que ele fazer. Mas ele não ficou chateado com a gente, ficou chateado com a situação, né? A gente normal. brincou, passou, a gente paga, dá um jeito, né? Tudo certo. Mas logo que a gente pegou a primeira pousada, a gente já pegou fazer uns 15 dias. E a gente não sabia, mas a antiga dona tinha 26 mil de dívida de água na pousada. E Nossa. quando fica muito tempo sem pagar água, além de cortar água, eles fecham o esgoto. Então a água eles não cortavam porque estava no meio de um processo dela. Então não podia cortar. Mas o Mas esgoto fechou o eles esgoto. fecharam. Nossa. Fecharam porque a gente não sabia. A gente só percebeu quando estava descendo mais nada. E isso, só que, tipo, você imagina o quanto de caixa de esgoto tem embaixo de uma pousada, né? Tem muita coisa para guardar, né? Para poder ir para fora. Do nada, cara, quando a gente descobriu isso, a gente falou: meu, ferrou.
Porque assim, não é por nada, mas a gente tem uma piscina, uma lagoa de bosta se formando aqui, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, e a gente, e assim, e a galera surtando, eu falei, não, fiquem tranquilos, a gente vai resolver, vou lá na KGS agora. Fui na KGS, troquei ideia, porque na KGS aqui tem que ter horário, tem que agendar 3, 4 dias antes. Eu falei, não tem como, gente. Fui lá, conversei com a moça do atendimento, né? Mete o louco, conversa um pouquinho, a pessoa entende que tá numa emergência, aí dá um jeito, arruma uma senha, aí você vai lá, é atendido. Consegui resolver, passei pro meu nome, resolvi. Né? A dívida dela continuou, mas passei pro meu nome, né? Criei. Mas eu tinha 30 dias para passar pro nome, não esperava que em 15 ia dar um puta problema, entende? Então tem várias coisas engraçadas assim que acontecem que você tem que resolver rápido. É história para contar, hein? É, tem muita, muita, você não faz ideia. Mas essa da piscina aí, eu esperei Não, menos isso. é muito louco, é muito louco. A gente pega pousada com briga familiar, a gente pega pousada que a galera tá querendo aposentar. Então, assim, às vezes tá largada a pousada, às vezes, tipo, a família tá em briga por causa de inventário, às vezes a gente vai pegar porque tá barato, porque tá bom, porque é bom o negócio, né? E normalmente, se ele tá barato, é porque ele estava sendo mal gerenciado. E tem um motivo para ele estar sendo mal gerenciado, né? Então, normalmente vem vários problemas junto com isso, né? Mas a gente não tem medo de problema, o problema é o que dá dinheiro, né? Exatamente. Tem que aprender a resolver problemas para aprender a fazer dinheiro. É isso aí. É isso. É a jogada. E agora eu quero entrar para um assunto polêmico, o Hum, qual é um assunto que nós dois trabalhamos. Eu vou começar a voltar a trabalhar. Quero saber sobre as redes sociais. Você legal. começou, não faz muito tempo que você começou a aparecer nas redes sociais, eu acho, né? Não faz, não faz. Acabei de começar a mexer um pouco mais nisso. Então, e eu percebi, eu mesmo vou confessar para você que eu fui um pouco crítico com você no princípio. Tipo, eu percebo que você tem bastantes críticas, assim como também você tem bastantes comentários positivos, mas bastantes críticas segundo o que você faz e como você se apresenta na internet, redes sociais. Eu só acompanho no Instagram, né? Mas imagino que você deve ter em outros lugares também. E eu Sim, queria saber vários assuntos sobre isso, né? Como que você lida, qual que foi legal. o que mais te deixou mais assim, como que foi a questão de em começar nas redes sociais. Você falou, vou começar assim, vou apresentar aqui para o povo, e se eles quiserem Uhum. entender escravidão, entendo, se quiser entender liberdade, comunismo e fascismo, o que eles quiserem saber, nós fazemos. É, então, é o que eu falei, eu sempre estudei bilionário e eu sempre estudo quem tá, tipo, no topo e quem tá crescendo, certo? E quem tá, tipo, quem é conhecido, por que é conhecido, o que o cara fez. Então, eu tenho algumas referências que eu gosto e que você vai ver no dia a dia, talvez, do meu Instagram. Eu sempre meu Instagram, eu nunca segui nada que não seja aquilo que eu gosto muito, que é, tipo, dinheiro, comédia, e fitness, certo? No geral. Então, tipo, eu só sigo as três coisas, certo? Então, tipo assim, eu só vejo vídeo das três coisas, eu não vejo vídeo de mais nada. Não tem. Se aparecer alguma coisa, eu coloco que eu não tenho interesse, só para ter certeza que não vai aparecer mais. E aí só aparece, tipo, bilionário, comediante que eu gosto, e fitness, né? É, então, são os três assuntos que eu sempre gostei, e que eu acho que é legal eu falar também. Mas se você pegar algumas referências, eu gosto muito do Alex Hormozi, eu gosto muito do Tate, dos irmãos Tate, tanto do Andrew quanto do Tristan. Eu gosto muito. Você vai olhando as referências e eu faço um pouco do que eu vi nesses caras e o que eu vi crescer neles. Né? O Pablo puxou algumas coisas do Tate. O, o, esqueci o nome. O Ruiter puxou algumas coisas do Tate. Eles puxaram algumas coisas ali de grupo de corte e algumas coisas de polêmicas e tal. Só que assim, algumas pessoas vão em polêmica, outras pessoas vão em virar meme. O Pablo, ele foi para cima de virar meme. Quando ele Exato. viu que bombou, porque a galera tava zoando ele, ou criticando, ou causando, ele bateu mais em cima disso. Ele criou lá o grupo, ele colocou os primeiros vídeos, ele estava pagando por visualização, aí tava dando 50 mil, um bateu 5 milhões, que era um de meme, e o cara perguntou, vale? Ele falou, 5 milhões? Vale, com certeza.
tô nem aí. E meu pensamento é exatamente o mesmo, certo? Eu tava com redes sociais que estavam mortas. Eu tenho muita gente que me segue e que me vê num patamar muito alto, entende? Uhum. Tipo, pessoas com muita grana que me veem como referência, gente que, tipo, que trabalhou comigo, que me vê como referência. E eu sempre tive ali na rede social, eu não postava muita coisa, não mexia muito, mas na vida real era referência para muita gente. Quando você passa a fazer algo um pouco mais espalhafatoso na rede social, todo mundo vai te chamar e falar, irmão, o que você está fazendo? Tá errado, você tá louco, tá, tipo, causando. Mostrei pra pessoa aqui, ela achou que não faz nenhum sentido você fazer isso, não sei o quê. Eu não tô nem aí, porque não faz diferença nenhuma. Na verdade, o que eu tava buscando eram comentários que engajassem, entende? Você tem vídeo de alcance, tem vídeo de autoridade, certo? E você tem vídeo de ensinar alguma coisa, de fechar a venda e tal. Mas inicialmente você precisa ter de alcance e de autoridade. Exatamente. Os de autoridade vão para o feed, os de alcance é só no Reels. Se alguém veio pelo meu Reels e veio vendo como um meme e caiu no meu feed, ele não vai ver vídeo de meme no meu feed. Se ele entrar no Reels, ele vai ver, à vontade. Mas ele no meu feed, ele vai ver mais coisas de autoridade. Hoje, eu não tenho muito vídeo de autoridade no feed ainda. A gente está construindo isso também. Mas é aquele negócio que eu falei. Primeiro a gente atira, depois a gente mira. Porque se eu demorar não, vou demorar um ano planejando para começar a mexer com rede social. Fudeu, irmão. Não vamos chegar em Ih, lugar olha nenhum. só, você já perdeu um ano de mercado. Exato. Quando eu iniciei, no dia 5 de fevereiro, que eu coloquei o cara do marketing para fazer mais focado o que eu queria, que era 12 por rede social, 5 redes sociais. 12 posts por dia em cada um. Mas eu coloquei no Instagram dia 5 de fevereiro. Eu falei, ó, o Instagram não pode mais falhar, tem que ser 12 por dia, todo dia. Pode ter conteúdo novo, pode ter conteúdo repetido, não importa, desde que tenha 12 por dia. Depois a gente vai criando mais conteúdo e aumentando o leque de vídeos, aí tá tudo certo. Mas hoje precisa bater 12 por dia, não importa o vídeo que você poste. Então a missão dele virou essa. Dia 5 de fevereiro a gente tinha uma média de 20, 30 visualizações por vídeo. Dia 5 de março a gente já estava com uma média de 800 a 1.000 visualizações por vídeo, tendo aqueles de pico de, sei lá, um bateu 50 e tantos mil, enquanto os de pico, dia 5 de fevereiro, batia 200. Então, tipo assim, mas tem gente te zoando. Pra mim não faz diferença nenhuma. Não, não, tipo, o que a pessoa pensa não muda nada pra mim, tipo, faz Fale parte. bem, fale mal, fale da gente, né? Fala de mim, isso aí, exatamente. Se estiver falando de mim, as pessoas estão me conhecendo. Ah, mas vão te conhecer pelos motivos errados. Não importa. Para O você importante é vender um mensurar. produto, você precisa aparecer 5 vezes para a pessoa. Para ela te ter uma visão como se você fosse familiar a ela. Não importa como ela se apareceu as primeiras vezes. O que importa é que a quinta vez que você apareça, ou a sexta, ou a sétima, ou a oitava, você traga autoridade e venda alguma coisa para ela. Exatamente, exatamente. Eu tenho 2 objetivos agora de criar autoridade. O primeiro é o podcast, que a gente vai começar a fazer agora, né? Eu estou pedindo para o Júnior marcar com alguns comediantes que vêm para Fortaleza, porque eu acho que é mais fácil pegar a galera que é comediante, porque eles viajam muito e eles querem divulgar as coisas nas regiões, só que aqui em Fortaleza não tem podcast. Eu estou em uma cidade de 3 milhões de habitantes que não tem podcast. Tem umas empresas de marketing que diz que é podcast. Não importa, não é um podcast. É uma empresa que fala assim, não, vem aqui que eu vou te cobrar R$ 3.000 e eu faço 20 cortes. Você grava o podcast, a gente faz 20 cortes, a gente posta o podcast e te dá os cortes para você poder postar. Isso é uma empresa de marketing, de edição de vídeo, Uhum. certo? É exatamente o que você pode fazer. Não sei se você trabalhava mais com edição de vídeo mesmo, né? De vídeos Eu fazia mais de questão de Instagram, coisa assim, a pessoa que mais aparece, é tipo story maker, né? Que fala. Uhum. Eu vou ter Legal. que fazer cortes para o Instagram específico, entendeu? Legal, legal. Mas não você não fez em formato de podcast, por exemplo. Não, eu tentei fazer, só que não é uma área qual eu, pessoalmente, os editores que eu tenho vão fazer. Mas eu não sou uma área qual eu, pessoalmente, me encaixe muito. Legal, legal. Não, nesse caso, essas empresas de marketing, elas fingem que são um podcast, tem uma mesinha bonitinha, aí você vem e senta,
grava com a pessoa vai te entrevistando ali e ela te vende, ou ela te posta você lá no YouTube e te dá os vídeos. Só que no final tem 20 visualizações cada vídeo no YouTube. Por quê? Porque a empresa não está focada em criar algo legal, ela está focada em vender o conteúdo. Exatamente. Entende? Quando ela está focada em vender o conteúdo para o empresário que vai ser cortado, vai ser recortado, né? Os cortes dele, não, não vai engajar com o público final. Ele não está tentando trazer gente que engaje, está tentando trazer gente que pague. Exatamente. Exatamente. Entende? Até porque, tipo, o legal de um podcast é aquela entrevista, né? Aqueles inesperados, aqueles momentos ali que vai ter, que não é, tipo, planejado num corte, você vai ver tudo perfeitinho, né? Agora, na entrevista, você vai sentir tudo realmente ali, qual uma questão que as pessoas gostam. Vão assistir ali. Eu mesmo sou muito fã de podcast. Eu gosto muito também. Eu Eu, gosto muito e eu queria participar, é por isso que a gente está criando aqui. Então, hoje o objetivo é criar um podcast e eu quero fazer algo parecido com o The Ramsay Show também. Em breve. Tipo um programa secundário. Eu não sei se você conhece. Você fala inglês? não, sou péssimo para inglês. Não tem em português. Não tem o que fazer. Mas Eu sou bom em 2 idiomas, estou para aprender mais um. Aliás, hoje começo legal. minhas aulas de italiano, mas em inglês nunca consegui me adaptar, cara. Nunca, não sei. Eu tenho um ranço de inglês. É justo, é justo. Eu sempre falei, tipo, com 16 anos eu comecei a aprender, e eu aprendi por um motivo muito sério, que era que as séries lançavam de madrugada, e a gente baixava em torrent de madrugada, e assistia antes de ir para a escola, e quem assistisse primeiro dava spoiler para os outros. E pra você não tomar spoiler, você tinha que conseguir assistir, e só tinha inglês porque a legenda só saía 2 dias depois. Então, Nossa, todo mundo aprendeu inglês, por causa e das forçou séries ali que lançavam. na força do não vai me dar spoiler. Na força Aprendeu do inglês. ódio, para assistir as séries. Era muito louco. E mangás e tudo tudo que a gente seguia, né? Mas eu gosto de falar que o melhor jeito de você aprender um idioma é você meio que se forçando, assim. Eu É. mesmo aprendi português quando vim para o Brasil. Uhum, Tem pessoas que me falam assim, acho que até você comentando aqui, você tem um bom português pro tempo ali que está. Mas eu falo, cara, é que eu aprendi convivendo. Eu tenho um bom porque eu treinei muito. Mas, tipo, uhum, cara, o melhor jeito é você convivendo. É você ali no dia a dia. Eu brinco com a mãe, que nós estava num apartamento em Curitiba uma vez quando nós chegamos. E eu uhum. brinco com ela, que eu falo que eu desci falando espanhol para brincar com as crianças ali e subi falando português. Porque é da convivência, cara. E quando você. É um método de sobrevivência. Você não tem jeito ali. Eu falo sandia aqui na Espanha. A pessoa, o que é isso? Você vai ter que dar um jeito de aprender o que é sandia em português. Mesma coisa nos Estados Unidos. Eu acho que é o único jeito que eu vou aprender inglês é indo para lá. Eu acho. No meu Não, conhecimento pronto, eu acho que só vou aprender inglês quando eu for para lá. imersão é um jeito muito bom de aprender. Eu sempre gostei também. Mas esse The Raise Show que eu estava falando é basicamente um programa de rádio que as pessoas ligam para ele com dúvida financeira. E ele Oh, tem, legal. tem curso financeiro, certo? Então, tipo, ele tem um curso financeiro, ele tem vários, né, básicos, para as pessoas normais, não é tipo para mega empresários. Também serve, mas o que ele fala é para pessoas normais, a pessoa que quer ser milionária e quer ficar com a vida tranquila. A diferença é que o modelo dele não funciona no Brasil, porque o modelo dele é muito bom e é um modelo de coloca R$ 1.000 na poupança em primeiro lugar, reserva de emergência básica, US$ 1.000 no caso, né? Para de gastar com tudo, paga todas as suas dívidas, depois você vai investir parte do que você está ganhando em aposentadoria, que é o 401k, e o Roth, o Buffer IRA, né? Que é o sistema de aposentadoria deles. E você vai aos poucos investindo em fundos, em mutual funds, né? Que é fundos de investimentos e tal. Por que não funciona aqui? Porque o maior problema que ele tem lá é porque as pessoas têm dívidas, certo? E as Certo. dívidas lá continuam subindo e tal. E lá entrar num Serasa, certo? Seria muito pior do que aqui. Então as pessoas não podem atrasar e ficam pagando o mínimo lá. Todo cartão de crédito lá a galera paga o mínimo e fica normalmente pagando mês a mês com juros e demora 15 anos para pagar um cartão de crédito que usou uma vez.
Nossa, Então, tipo assim, é, é muito louco, mas o maior problema é simplesmente falta de gestão financeira. Mas todo mundo que liga para ele, no mínimo ganha 30, 40 mil dólares por ano, que não é muito, mas para o Brasil é muita coisa, entende? Se a galera me ligar, a maioria vai ganhar R$ 1.500 por mês. Pô, quando você ganha R$ 1.500 por mês, como é que eu falo? Economize e paga suas dívidas e depois você vai começar a construir seu futuro com a aposentadoria? não Lá dá, não dá. A não dá. aposentadoria deles é investimento em ações. Entende? A aposentadoria deles é investimento em ações. Que no final, quando você está com 60 anos, 59,5, você saca essa aposentadoria. A nossa é INSS, é uma pirâmide financeira, é totalmente diferente. Entende? A nossa é um golpe. Que, tipo, uma pessoa, você vai entrando, vai pagando mais velho, um dia talvez você recebesse, der tudo certo. Então, não funciona no Brasil o que ele ensina lá. Mas a base e a ideia de algumas coisas funcionam. Então, eu preciso criar um curso exatamente para o Brasil, que eu já desenhei, e aí eu pretendo seguir os módulos do curso ensinando as pessoas nesse programa de rádio, tirando dúvida. Né? Só que não necessariamente rádio, né? Eu penso em YouTube, Instagram e online, né? Aham. Legal. A solução eu acho que é vazar do Brasil, viu? Ir para os Estados Unidos. Cara, eu acho que não. Acho que não. Acho que no Brasil dá pra fazer mais dinheiro. Mas com certeza. Uma coisa que eu falo muito do Brasil, que quando as pessoas me perguntam por que que eu tô no Brasil, eu falo que porque minha mãe veio, eu tive que vir também. Mas não, brincadeiras à parte, cara, eu gosto de falar assim, o brasileiro não sabe fazer dinheiro. Por que que eu me refiro? Não falando que o brasileiro é burro com essas palavras, mas se tivesse umas palavras mais filosóficas, eu falaria. Porque, cara, qual que é a diferença do Brasil para a Espanha, por exemplo, que é o país que eu tenho conhecimento, que eu converso, ainda tenho pessoas lá, amigos, tudo, e me falam do dia a dia. No Brasil, não existe o favor. Você sabia disso? O Brasil não existe favor, cara. Você puxa um pneu pro vizinho, você ganha ali cincão. Você ganha ali dezão. Você vai fazer isso na Espanha? Se eu chegar em você, Marcos, falar, ó, tenho tantos lugares aqui para pintar. Você me ajuda nesse favor? Cara, pode levar 3 dias de trabalho. O máximo que você vai ganhar comigo é o almoço junto comigo. Você não vai ganhar um euro. Lá Uhum. existe favor. Aqui não, cara. Aqui tudo que você faz vende. Você pega um cafezinho ali e começa a ficar no farol, você vende por R$ 3. Hoje ainda vi um cara fazendo isso. Cara, você vende tudo, mano. Tudo. Então, por isso que eu falo. No Brasil só não faz dinheiro quem não quer. Porque o É, brasileiro vende tudo. Vende tudo. Mano, o brasileiro é um dos lugares que mais vende mentoria. é verdade. Você vendo o que você sabe de uma maneira tão fácil. Tipo, você só precisa mostrar autoridade e através disso você já vai gerar um valor o qual você já pode vender teu conhecimento. Na Espanha, para você fazer isso é muito mais complicado. Uhum. Uhum. Não, total. É que é um país muito grande, então sempre vai ter público para tudo, né? Exatamente. Tudo bem que você na Espanha você consegue vender para muito mais países, né? Se você vender É, só para a Espanha é mais difícil. Mas se você vender para todos que falam espanhol, você tem uma vantagem mas competitiva é existente. aquilo que você falou de um equilíbrio. Lá na Espanha você vai vender, só que na Espanha aí o que, que você vai ter? Você vai ter um euro mais caro, ou seja, você vai ter render Uhum. mais, você pode vender menos, mas o que você vender, você vai vender mais rendimento. E Sim. você, como falou, você vai vender para países vizinhos mais facilmente. Então é meio que um equilíbrio. No Brasil pode ser que a moeda seja um pouco menos valorizada, É, pode ser que você tenha mais dificuldade para você ir para países vizinhos, porém, você onde você vai, você vende, cara. É que eu falo. exatamente. Eu falo, por exemplo, por mim, eu tenho duas profissões. Profissional, barbeiro e editor de vídeo. Uhum. Com essa daí, vou para qualquer lugar, eu consigo vender, cara. Não, Qualquer com lugar. certeza. Eu vou ali para Fortaleza, eu chego num comércio, eu falo, ó, faço tal vídeo para vocês aqui, fazemos tudo no negócio. Daí eu falo, cara, mas você precisa estar com o cabelo cortado para gravar o vídeo. Eu corto também. Entendeu? Você vai em qualquer lugar, você vê. Na Espanha não funciona assim, você tem uma burocracia empresarial. Lá, Entendi. o pessoal reclama de imposto, mas lá você paga imposto por tudo, cara. Por tudo. Minha mãe, ela tinha uma empresa de limpeza lá, de limpeza de Uhum. carros, casas, tudo, barco. Você paga pelo papel que você vai usar. E se você usar mais do que você declarou que vai usar, você paga multa.
Uhum. Então, por isso que eu falo, é muito equilibrado. Eu, Sim. particularmente, ainda prefiro lá fora. Porém, na facilidade de fazer dinheiro, sem dúvidas, eu prefiro aqui dentro. Ah, com certeza, com certeza. Tem algumas vantagens muito grandes e eu acho que vai ser muito legal. Fazer esse programa vai ser muito legal, ensinar as pessoas vai ser muito legal. E vai ser parte do que a gente vai estar fazendo. E aí eu vou lançar um curso baratinho. Minha ideia é fazer um curso muito barato aqui. Tipo, sei lá, vender a R$ 49. Tá ligado? Pegar um puta curso, vou. Mano, vou fazer top mesmo pra, tipo, qualquer pessoa que pegar consegue sair da onde está e ficar milionário. Não em um dia, não em um mês, talvez em 10 anos, né? Mas eu vou colocar para a pessoa tipo, conseguir mexer. Não precisa de nada demais para isso, só trabalhar. Bilionário é muito difícil. Milionário em real não é muito dinheiro. Entende? Tipo, se o cara 10 anos trabalhar e juntar dinheiro e colocar em fundos imobiliários e qualquer coisa do tipo, ele não tem erro, vai bater. Comprar ouro, pronto, bate, entendeu? Tipo, não tem muito segredo. Mas tem que trabalhar muito, né? Claro. Mas que demore 10, 15 anos. Mas a ideia é ajudar qualquer pessoa a conseguir bater isso e vender baratinho, tipo, sei lá, foi o que eu pensei, ou R$19,90, ou 49 ou 79. Vou testar os preços no futuro. Faz, E. faz a jogada do 7 no final. Oi? 47. Faz a jogada do É, 7. Agora mudou, né? A psicologia agora não é mais 99. Agora é 40, 97. as pessoas usam muito. Faz um tempinho já, não sei se. Eu tenho que testar, mas a grande questão é só o que vai voar mais e qual vai ser o meu CAC. Só isso. Porque eu não ligo em ganhar nenhum dinheiro com esse curso. Minha ideia não é ganhar dinheiro com o curso. Né? É trazer a galera para participar do programa e do podcast e ficar mais conhecido e trazer a galera para investir nas pousadas também. Né? Quem quer ser sócio e tal, vai vindo ser sócio das pousadas, porque a pousada, sim, eu trago rendimento para a pessoa. Top. E agora, te perguntando assim, você me perguntou sobre o meu objetivo. E teu objetivo é você ficar rico e continuar rico através das pousadas ou você quer ampliar para algum outro mercado? Cara, eu gosto muito de montar empresa. E eu gosto muito de comprar empresa. Então, assim, eu não tenho limitação de mercado, até porque as pousadas dá para colocar mais um monte de mercados junto com ela que faz muito sentido. De cara dá para abrir lavanderia e restaurante em todas. Academia em quase todas, né? Tipo, quando você está falando de hotéis e tal. E a academia é um mercado que é muito bom de trabalhar e que a galera não sabe trabalhar direito em muitos lugares. E, tipo, tem muito espaço para ser trabalhado, né? Então é um mercado muito legal também. Então, cara, tem muita possibilidade de crescimento de mercado, entende? Depois construção, que também acaba entrando, pode, sei lá, aula de serviços, porque a gente precisa de gente de todo tipo, que conserta ar-condicionado, que conserta geladeira, que conserta tudo, sabe? E é difícil. Pintor, pedreiro, né? Então, dá para dar treinamento dessas coisas e colocar os caras para trabalharem com a gente. Então, assim, a gente tem. É ilimitado, né? A quantidade de empresas que a gente vai abrir, porque você vai encaixando uma na outra, né? Exatamente. Mas, inicialmente, os primeiros bilhões tem que ser só de pousada, focado em pousada, né? Pode ter outros serviços dentro de uma pousada, mas focado em pousada os primeiros bi aí. Entendi. E quando que você, não sei se você já alcançou, mas se não, para quando que é o planejamento? Não, eu vi que você não é mais em planejamento, você é de fazer, mas que você vê, enxerga que vai chegar no primeiro milhão ou nos primeiros 10 milhões. Você está falando do quê? Lucro, líquido, pro bolso. Assim, bateu o primeiro Em um milhão. ano, em um ano ou na vida da empresa? Na vida, tipo, é como eu falei, eu não sei se você já bateu essa taxa ali. Não, de lucro não, porque a gente quase não teve lucro na empresa. Porque tudo que entra a gente bota de volta na empresa. Então, Entendi. tipo assim, mas lucro é diferente. Se eu não estou contratando gente antes de ter lucro e se eu não estou pegando pousada antes de ter lucro. Eu queimo o dinheiro antes dele existir, na maior parte do tempo. Então vai demorar um tempo para eu pensar em lucro, certo? Em faturamento, eu acho que a gente deve ter batido 1 milhão já. Consigo até olhar para te falar. Eu acho que a gente bateu 1 milhão de faturamento. A gente está 1 ano e meio. No primeiro ano a gente faturou 87 mil.
No segundo ano, a gente faturou 595, que foi 600 mil. Esse ano, a gente já faturou mais de 350. Né? Se você soma, já passou tranquilamente de 1 milhão aí. Esse ano, né? Passou disso. Mas se você considerar que esse ano a gente já faturou 60% do que faturou ano passado inteiro, está crescendo muito rápido. Né? Hoje é dia 15 de março. Né? A gente passou já de 350 mil, eu não sei o certo, porque quando encerrou fevereiro, eu só faço o fechamento de caixa do mês no mês seguinte, né? Então, o que eu sei é que quando fechou fevereiro, eu estava com 310 mil, e eu sei que entrou, tipo, quase 40 mil de booking e mais um monte de aluguéis. Então, a gente deve estar perto dos 400 mil já. Então, assim, a gente já 60% do faturamento do ano passado inteiro a gente já fez agora. Mas falando de lucro, não sei. Porque a gente queima o lucro que entra e a ideia é continuar queimando para continuar crescendo. Se perguntar de valuation, a gente já vale mais que isso. Mais do que os 10 também. Porque aí entra o negócio do valor do imóvel, né? Do contrato que a gente faz de compra, o que valorizou o imóvel em cima. O hotel, se hoje chegar alguém para comprar por 20 milhões, eu posso vender. Eu não comprei ele ainda, eu arrendei com opção de compra, mas eu tenho opção de compra exclusiva, né? Exclusividade de compra, por 7 milhões. Se alguém quiser comprar 20, eu posso comprar 7 e vender a 20 e ficar com 13. Entende? Tem que pagar imposto, tem mais uns custos a mais para fazer, tipo de transação e tal, mas só para você entender que sobre 10, né? Então você tem que considerar isso também em um cálculo de valuation. Mas eu não tenho investidor em ações da empresa, então a gente não tem um valor de valuation real ainda, porque o valor de valuation real é quando alguém investiu, né? Normalmente. O resto é cálculo estimado de valuation, mas quanto foi uma rodada de investimento é quando você tem um investidor que colocou um certo valor, só que eu não tive intenção de abrir a empresa de cima para a rodada de investimento, porque a gente não usa muito dinheiro. A gente, né, aquele lance de dinheiro faz dinheiro é a maior mentira que já existiu no mundo. Porque quando... É verdade, quando as pessoas falam que dinheiro faz dinheiro, elas não entendem nada. Porque o cara tem dois problemas com isso. O primeiro é que quando ele fala uma merda dessas, a pessoa que escuta fala, pô, eu preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. E essa é a primeira mentira. A segunda mentira que está dentro dessa frase é, então se eu botar dinheiro em alguma coisa, vai me dar dinheiro com certeza? As duas coisas que essa frase implica, as duas estão erradas. Entende? Tipo, depende, eu acredito que depende muito da questão da colocação, né? Tipo, porque também tem a questão de que um investimento, querendo ou não, se você vai fazer dinheiro com investimento, você precisa do dinheiro. Ou, pelo menos, investir tempo. E o tempo e dinheiro, então não chegamos na mesma concordância. Mas nesses pontos que você falou, faz realmente muito sentido. O dinheiro pode ser uma ferramenta para ser usada para criar mais dinheiro. Mas a frase é diferente de dinheiro faz dinheiro. Entende? O dinheiro pode ser uma ferramenta a ser usada para fazer mais dinheiro. Você pode usar tempo, você pode usar habilidade, você pode usar dinheiro para te fazer mais dinheiro. Certo? Beleza. Você pode usar qualquer uma dessas ferramentas. O que você não pode é achar que dinheiro faz dinheiro. Aí é um... Entende? É o jeito que você fala. Pode parecer besteira, mas o jeito que você fala muda tudo. Né? Porque a pessoa que está em casa, ela deixa de começar um negócio porque ela acha que ela precisa de 500 mil. E aí, quando ela junta 500 mil, ela faz a cagada de gastar os 500 mil para começar um negócio e não tem rendimento nenhum. Exatamente. Entende? Porque ela acredita que dinheiro faz dinheiro. E não é. A maioria dos bilionários saíram do zero. Não tiveram uma herança que chegou nele. Saíram do risco, né? Na questão de não tenho nada, vou dar um jeito do com nada fazer algo. É o que eu ia falar. Eu nem acho que é risco. Porque se você não tem nada, você não está arriscando nada, né? Tem essa questão. Quando você não tem nada a perder, então você não perde nada. Apenas você tem a ganhar. Eu vou para cima. Tipo, muitas vezes eu montei negócio e assumi umas dívidas e se der errado, eu fico com as dívidas, porque enquanto eu não tenho nada, não faz diferença. Se eu tivesse 50 milhões, eu arriscar 20 é uma coisa. Se eu não tenho nada e eu tô arriscando 100 mil, que não é meu, que tipo, que vira uma dívida, que é tipo, sei lá, eu tô, né, pega do cara um negócio dele e fala,
passa a sua empresa para mim e eu te dou 100 mil parcelado. Se der certo, eu pago 100 mil. Se não der certo, eu devolvo a empresa. Mas, tipo assim, posso até ficar com dívida no meio do caminho. Mas eu não acho que é arriscado, entende? Eu acho que é arriscado se você está arriscando alguma coisa. Se você não tem nada para arriscar, Você só ganha. arriscado é ficar em casa sem fazer nada. Só porque a gente falou, eu fiquei sem. Caiu minha internet aqui, filho da mãe. Normal, faz parte. Daqui a pouco o Júnior edita isso. Deixa eu ligar minha luz de novo. O Júnior resolve. É, Top, irmão. a Top. magia Bom tem que. demais. É isso. O que Ó, mais você tem de pergunta? Manda para mim. ó, tenho mais uma pergunta depois disso. Se você quiser me fazer pergunta, fica à vontade. Manda. A minha última pergunta é um pouco mais, assim, pessoal. Quero saber qual que é o sonho do Marcos, ou meta, né? Eu gosto de falar de metas, porque sonho é quando a gente tá dormindo. Então eu quero saber qual que é a meta do Marcos como meta de vida, assim, que você chega nos 60 e você quer se encontrar em uma poltrona e pensar o que de você? Justo. Minha meta, meu objetivo final, e é difícil você falar de objetivo final, mas é o primeiro objetivo final, né? E minha meta sempre foi ser imortal. Não sei como. A gente vai ter que ficar muito rico, vai ter que avançar muita tecnologia até chegar nesse ponto, tá bom? A gente descobre até lá. Mas quando eu era criança eu queria, e eu acho que faz sentido. Depois eu li algumas coisas a respeito, e tem muito estudo em cima disso, tem muita coisa acontecendo, muita gente pesquisando sobre. Ok, top. Esse é o meu objetivo final. Minha meta que eu mais foco, é ser um dos homens mais ricos do mundo, porque eu não ligo muito para dinheiro, na verdade. Eu não sou um cara tipo que gosta de carro ou gosta de coisas espalhafatosas. Eu sou muito tranquilo, mas eu gosto do jogo de fazer dinheiro. Eu gosto do jogo de construir coisas, eu gosto do jogo de. É tipo jogar um RPG, né? Só que na vida real. E, tipo, eu sempre gostei do negócio da brincadeira de construir mais dinheiro, né? E sobre prolongar a vida, você precisa ter muito dinheiro para isso. Mas isso a gente deixa para um outro dia, mais para frente. A galera surta quando a gente fala essas coisas. Que daí entra muito a questão espiritual ali, de crença bíblica também, profecia, daí conhecimento de arqueologia, não sei o quê. Daí é um assunto para outra hora, que é muito interessante também a gente abordar uma hora dessa. É justo, é justo. E você, qual que é o seu grande sonho, grande meta, no caso? Cara, grandemente, como eu falei antes, é ter uma vida boa, né? Mas assim, Uhum. eu sou uma pessoa cristã, né? Já que nós entramos para a questão de questões bem complicadas, e Uhum. meu sonho mesmo é me salvar, segundo o que eu acredito na Bíblia e tal. Sim. E poder ter pessoas que eu gosto comigo, que eu amo, lá também. Uhum. Enquanto isso não acontece, meu sonho aqui também é não ser um dos caras mais ricos do mundo. Não, para mim, não acho estranho quem quer ser. Eu, na verdade, apoio muito. É um caminho muito difícil. Mas eu me conheço, eu sei que não amo tanto a questão do. Como você falou, eu gosto muito do mercado de negócios. Desde pequenininha sempre amei negócio e tal. Tanto que por isso que eu me identifico. Mas Uhum. eu acredito que não amo tanto o suficiente para lutar contra a concorrência de ser o mais rico do mundo ou dos mais ricos do mundo. Eu Uhum. quero apenas ter uma estabilidade aí. Quando quiser, vou para Dubai, tem um helicóptero ali. Eu quero fazer a viagem que eu quiser, faço. Quero ficar em casa, fico ali. Vou ter que trabalhar, né? Isso é inevitável, sempre vai estar trabalhando. Mas ter um acesso de vida muito mais tranquilo, mais suave, Total. por quiser. Uhum. Ficar Total. tranquilo. Legal demais. Eu acho que o ponto do quão rico você chega depende do quanto você quer, basicamente. Porque o mais difícil são os primeiros 5, 10 milhões. Os primeiros 5, Exatamente. 10 milhões são impossíveis, os próximos 5, 10 milhões são muito difíceis, depois é muito difícil, depois fica difícil, depois começa a ficar fácil, e depois disso fica cada vez mais fácil. Só que assim, Daí por vira que, que eu normal. digo por que eu digo que depende das pessoas? Porque normalmente, quando o cara faz 50 milhões ou 100 milhões, não vale mais a pena para ele trabalhar. Porque ele já tem tudo que ele quer. Tem gente que com 1 milhão Exatamente. tem tudo que quer na vida. Aí ele fala: não, eu vou me aposentar, vou deixar 1 milhão no banco e vai me rendendo 10 pau por mês, eu deixo investido em alguma ação, alguma coisa, vai me rendendo 10 pau por mês, eu compro um prédio, vou receber aluguel.
e eu paro de trabalhar e fico de boa. Para esse cara que o objetivo de vida dele é esse, ele nunca mais vai querer trabalhar. Então, Exatamente. onde você chega, eu nem acho que é muito questão de tanta competição assim. Eu acho que nem é questão de competição, acho que é mais questão de sobrevivência, de continuar indo mais longe, enquanto os outros estão reduzindo, estão tirando o pé. Entende? Porque eu Exatamente. acho que o resto tira o pé, porque. Ah, Não, mas não que enxergam a norma? necessidade, né? Oi? Não enxergam a necessidade de crescimento, né? Ali, tipo, Exato. ela se adapta. É como você falou, cada um, tipo, tem o seu ponto. Que nem esse exemplo que você falou, eu mesmo falo, se eu recebesse ali 10 milhões, digamos, eu conseguisse os 10 milhões, eu colocava no banco, rendia 100 pau ao mês, aí com esses 100 pau que eu ia fazer um investimento, comprava por 50 mil um prédio, comprava ali, fazia, vendia estúdios ali, sei lá, Uhum. daí mexe com esses daí e deixa lá quietinho a garantia de que eu vou estar sempre ali tranquilo. Com Ou certeza. daí coloca, sei lá, 100 mil, já coloca em Bitcoin, que também daí fica rendendo, daqui 10 anos já rendeu mais. E, tipo, Uhum. é um momento ali ao qual você, se você quiser, você não precisa mais se preocupar. Você só precisa É. manter. Uhum. Um excelente exemplo disso é o próprio Pablo, que ele escalou muito rápido para onde ele queria chegar, ele chegou, ele tirou o pé. Pô, Exatamente. mas é um cara que continua crescendo, óbvio. O ecossistema, qualquer ecossistema que você crie, qualquer empresa que você cria, ela vai continuar crescendo, certo? É tipo assim, você pega os homens mais ricos do mundo. A maioria deles não trabalha que nem trabalhava há 10 anos atrás, certo? Não. Pega lá, pô, o Elon Musk continua trabalhando, beleza. Porque ele continua querendo o objetivo mais alto. Mas pega, sei lá, o Jeff Bezos. Eu garanto que ele não tem 10% da força que ele tinha há 20 anos atrás de trabalho. Não estou falando que ele não tem vontade, mas tipo assim, de trabalho, de dedicar tempo. Por quê? Porque a empresa vai crescendo sozinha. Porque ele já criou um negócio muito foda que continua crescendo, né, irmão? Mas o cara que vai continuar trabalhando, claro, mas, né, tá tudo bem. Você vai chegar lá no Tipo, seu ponto, fala, pô, eu tenho meus 10 milhões, tô de boa. Tá de boa, tá tudo certo. exatamente. Tipo, cada um chega onde quer, né? O importante é chegar, não se É, confortar com a questão da dificuldade de chegar. exatamente, mano, exatamente. Mas legal demais, bom demais. É, você vai agora, nos próximos momentos, voltar para São Paulo logo, ou você tá, tipo, tirando um tempo aí na sua terra e dando uma repensada em tudo? Cara, eu não ia abrir muito esse assunto assim, porque eu sou aqueles que, tipo, antes de falar, eu gosto de fazer e depois que fizer, as pessoas descobrem. Sim. Mas, atualmente, eu me encontro com quais planos? Antes, eu queria chegar em São Paulo para crescer junto. Por exemplo, crescer junto com o Pablo. Que nem ele me viu lá e falar, ó, vou crescendo junto, trabalhando com isso, trabalhando com aquilo, e quando eu ver, tô milionário também. Hoje, eu quero ser diferenciado. Ao que eu me refiro? Todo mundo lá faz isso, todo mundo. Todo mundo cola nele. Ele é, por assim dizer, o rei da família. Todo mundo cola nele e junto com ele quer expandir, crescer e ter um ali no ecossistema. Eu quero. O que é o meu foco agora? É crescer fora e chegar grande. Tipo, por exemplo, eu cheguei lá, era um piadinha qualquer e tal. Aí depois chega, por exemplo, daqui 5 anos. Nossa, quem que é você? Eu sou espanhol. Porque ele sabe quem eu sou. Ah, eu sou espanhol. Ele, rapaz, você cresceu, mudou, o que que você tá empresário, tá famoso, que não sei o quê. Ele, tipo, chegar lá já diferente. Meu Uhum. foco agora é crescer por fora e eu tenho bastante interesse, principalmente em retornar para fora do país, né? Até minha terra local, Espanha e tal, fazendo planejamento sobre isso. Então, meu foco é mais crescer por fora de São Paulo. Agora eu tenho minha conexão com São Paulo por causa da minha namorada, né? No interior de São Paulo. Mas, tirando isso, eu tô evitando conexão com São Paulo, crescendo aqui o suficiente para conseguir ir para outro país e, através disso, retornar já grande. Legal, legal demais, irmão. É, cada um busca o que quer, né? Cada um vai É, seguir seu caminho, não tem um caminho muito certo. Eu acho que é super legal estar conectado com os caras. Mas eu entendo também o lance, tipo, pô, eu quero eu fazer. É legal também. Depende da pessoa, né? Depende do seu objetivo e do que você quer fazer. Mas legal demais. exatamente. É que antigamente eu tinha aquela.
Aquilo que todo mundo tem, né? Quando é aquilo que você falou, tem pessoas que têm meio que medo de mexer com coisa grande, porque não são acostumadas, ou como o próprio Paulo fala, não se sentem digno. Que nem quando eu cheguei em Alphaville. Nossa, vi um carrão, você é doido. Não sei o quê. Na Espanha eu tive muito luxo, mas de tanto tempo que eu fiquei aqui, me desacostumei. Aí eu chegava lá, chegava nas mansões, chegava lá no Genesis 2, lá, que é um dos maiores residenciais que tem, coisa, nossa, é lindo lá. Chegava, nossa, que mansãozona, não sei o que, não sei quando. E depois comecei a acostumar. Comecei a chegar, uma Porsche já não me impressionava, uma Ferrari já não tinha muita graça. Aí eu percebi o quê? Eu percebi que eu era digno daquilo, como o Paulo fala. Você para de se Sim. surpreender quando você entende que você é merecedor daquilo. Quando eu entendi que eu era merecedor de tudo aquilo que eu conseguia acessar, eu conseguia alcançar, cara, eu parei de ter essa de, nossa, eu quero crescer com fulano. Já conheci. Antes eu Uhum. queria, nossa, conhecer o Pablo. Já conheci o Pablo, Paulo Vieira, não sei o quê. Não é mais surpresa para mim. Então, agora que eu já fiz, eu preciso dizer, as vontades de, como que fala, de aparecer, de tipo, nossa, eu conheço fulano e tal, e vi que não é tanta coisa, falei, tá, agora vamos largar, vamos parar de querer se aparecer e vamos fazer. Vamos agora fazer acontecer do nosso jeito, do jeito crescido ali. Legal, legal, bom demais, irmão. Acho que é isso, foi bom demais gravar um pouquinho com você. A gente vai postar nos próximos dias aí. E eu não sei quando que vai sair, mas, né? Acho que o Júnior só tem que fazer um cortezinho ali daquele momento que caiu a internet e tal, e grava e gravar não, e postar no YouTube. E aí a gente avisa, tá bom? Show de bola. Foi legal demais, valeu galera, tamo junto. Sucesso a todos, sucesso pro seu irmão, tamo junto demais. Valeu.